Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Calado, fundador da Track Aceleradora, e eu gostaria no vídeo de hoje de fazer uma reflexão com você que está assistindo. Nós estamos hoje no dia 20 de março, provavelmente finalizando o trimestre de 2025. Nossa, parece que foi ontem que nós tivemos o Réveillon, que nós tivemos o Ano Novo, que a gente estava dando presente de Natal pros parentes, pros amigos, estava aquela loucura indo para shopping, comprando isso e aquilo. Mas a grande questão é o seguinte: por que o setor comercial precisa ser sempre algo super agressivo, super barulhento? É, não faz muito sentido. E também, além disso, dos vendedores talvez não se capacitarem sobre psicologia humana, sobre neurociência, sobre os diferentes pontos de vista, né? Simplesmente sim, pensando em bater meta. E outra, a meta ela é arbitrária, ela é tirada da cabeça de alguém. Não necessariamente teve-se um estudo de mercado, que as projeções estavam favoráveis, ou pegando o contexto do cenário macroeconômico, que a Selic está em 14,25% agora após a reunião do Copom. Então as pessoas estão cada vez comprando menos, o crédito está escasso, as pessoas estão viciadas em apostas, as pessoas. O cenário brasileiro não é dos melhores. O próprio cenário americano não é dos melhores, nesse sentido que a bolsa americana ela caiu mais de 500 pontos. O S&P 500 estava em 6 mil dólares, 6 mil pontos, perdão, e caiu para 5.500 e pouco. Então, nesse aspecto, o setor de marketing e vendas e CS tem que estar todos alinhados, sempre fazendo os seus cômputos, olhando os números. Os vendedores precisam sim olhar os números, saber os números da empresa, precisam sim saber o porquê daquela meta especificamente falando, por que nós vamos dobrar a meta. É porque a empresa foi vendida e a partir dessa venda da empresa nós combinamos com o investidor que nós iremos receber o nosso valor do earnout, que nós combinamos com ele se nós batermos 200% da meta anterior no mesmo período no ano, em relação ao ano passado. Por que isso acontece? Os vendedores geralmente eles ficam focados apenas em bater a meta, em empurrar o produto ou serviço goela abaixo do lead, porque simplesmente o lead caiu ali para ele tem que fechar, fazer das tripas coração para conseguir encaminhar isso para um time de operações. E necessariamente o churn acontece, porque não é um problema de CS necessariamente o churn, não é. E o CS que tem que resolver, porque lá atrás o time de pré-vendas já poderia ter identificado aquele lead e descartado ele. Por que necessariamente a gente tem que continuar com leads ruins? Por que a gente tem que vender a todo custo? Por que não necessariamente a gente escolher as nossas batalhas? Por que não a gente escolher reduzir o número de ligações, mas sermos mais estratégicos, o SDR produzir conteúdo, ele participar de webinars, ele ser colocado junto com o CEO para apresentar conteúdos, para fazer lives, para ser visto como protagonista de fato e fazer dinheiro com a sua profissão. Por que o SDR ainda no Brasil precisa ser visto como apenas uma pessoa, um appointment setter? Isso nos Estados Unidos é muito comum, né? Appointment setter, a pessoa que é a meeting scheduler, né? A marcadora de reuniões. Quem disse que mais reuniões necessariamente significam mais vendas? Não necessariamente. Reuniões por si só não significam nada. A gente tem que entender se esse lead é um bom lead. E a gente tem que entender isso lá atrás na estratégia de marketing. Como é que está sendo feita essa campanha de marketing? Para quem está sendo feita? A gente tem que olhar as taxas de conversão, o número de cliques. Por que esse lead clicou nessa página e não nessa outra página? Esse e-book está convertendo? Esse e-book faz sentido para o que o mercado está pedindo? Será que vale a pena a gente fazer um e-book sobre como qualificar mais leads? Será que não vale mais a pena a gente, em vez de pensar em qualificação de leads, a gente pensar em educação na empresa, em nos colocarmos como produtores de conteúdo? E a partir dessa produção de conteúdo a gente conseguir ganhar mais market share. E a partir desse market share ganho a gente começa a se colocar como mais autoridade por conta do nosso conhecimento e não necessariamente por prova social, porque prova social per se, as pessoas vão no evento, elas estão lá no evento, estão todas muito felizes porque o evento está muito bacana, chega alguém do time de marketing e fala, olha, grava esse depoimento aqui falando para mim da tua experiência.
pessoa vai falar, vai ficar super feliz em falar porque ela bebeu alguma coisa, comeu alguma coisa e está mais inclinada a fazer isso. Eu duvido que talvez essa pessoa que ela fizesse isso de forma espontânea, mas isso é uma estratégia bacana, é uma questão interessante, mas a gente conseguir alinhar as expectativas do cliente com aquilo de fato que a empresa faz. Porque não necessariamente a gente precisa apenas pensar em aceleração, em venda, 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 e a gente não pode pensar dentro de casa nos processos internos da empresa. Será que a gente consegue aumentar a quantidade de leads qualificados sem a gente gastar tanto em marketing? Será que a gente não consegue fazer com que os nossos colaboradores, os funcionários da empresa, produzam conteúdo e sejam autoridade nas suas redes, em vez deles apenas ligarem, ligarem, ligarem e serem appointment setters? Será que não vale a pena o vendedor fazer um workshop de vendas em algum lugar físico, em alguma empresa que está atendendo, que a empresa, aquela empresa que ele trabalha, ele apresentar um workshop de vendas, não apenas o vendedor sênior, mas todos os vendedores, até porque todos eles venderam alguma coisa para alguma empresa, seja para uma pequena empresa, para uma grande empresa, para uma média empresa. E quando você faz esse tipo de movimento, de que todos estão juntos no mesmo barco, indo ao objetivo que a empresa se propôs a fazer, e todos conversam entre si, claro que o ponto final é sempre o dono que dá. Não necessariamente será uma democracia, mas ter uma visão do todo, de pensarmos por que aquele mercado especificamente não está fechando. Será que esse SDR está no mercado correto? Será que ele não poderia prospectar outro mercado? Será que esse SDR de fato quer ser SDR? Será que aquele vendedor que não bate meta, será que ele não seria um bom customer success, um bom farmer? Será que aquele cara do marketing, será que ele está feliz fazendo design? Será que ele não queria ser uma outra coisa? E a partir disso a gente consegue construir uma coisa chamada cultura. Porque não adianta nada a gente apenas pensar em vender, 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 sendo que os colaboradores estão tristes, os colaboradores não estão satisfeitos, o salário é baixo, apenas quem ganha é o dono da empresa. Esse tipo de modelo, ele não funciona mais, ele não é mais sustentável, as pessoas estão cansadas. Eu até estava fazendo um vídeo, mas eu acabei não fazendo no momento atual, em relação ao home office, trabalho híbrido e trabalho presencial. Pensa comigo, se a gente vai pro escritório trabalhar do computador, por que eu não posso trabalhar da minha casa? Por que eu tenho que pegar um transporte e até pegar 20 quilômetros, 30 quilômetros, 14 quilômetros, ou que seja 10 quilômetros? Por que eu tenho que ir lá, sendo que eu vou ficar com um monte de outras pessoas, certo? Numa baia, com um telefone com um monte de barulho externo, e eu não posso simplesmente ir para um lugar mais quieto, trabalhar do meu canto e produzir, performar da mesma maneira que eu performaria na minha casa? Por que a gente não pode pegar eu vou fazer um vídeo sobre isso, um Gather Town, um aplicativo de trabalho remoto em que você tem lá as mesinhas, os bonequinhos, como se fosse um Rabu Hotel, e você consegue, se você quiser, deixar as pessoas com a câmera ligada, monitorá-las, ver o tempo de trabalho delas, mas a gente, de fato, pensar nessa questão de deslocamento, por que a gente não pode otimizar o tempo das pessoas a um resultado mais favorável? Por que as pessoas que estão na empresa, elas talvez tenham medo de falar aquilo que elas de fato pensam e não necessariamente elas precisam participar de eventos sociais e ficar fazendo média. Cultura, na realidade, é uma questão de construção coletiva, em que não é de cima para baixo, mas a gente tem que ver como é que os colaboradores estão se sentindo, como é que tá o panorama, como é que está o mercado em relação às vendas? As pessoas estão vendendo bem ou está tendo uma dificuldade, uma escassez de mão de obra, uma escassez de capital em relação aos clientes de comprar aquele produto, aquele serviço? Será que necessariamente a gente precisa de um número tão grande de colaboradores, um número tão grande de vendedores, um número tão grande de pré-vendedores para cumprir uma promessa que a gente fez para um terceiro? Será que não vale mais a pena a gente ter menos clientes, focar em qualidade, no menor volume de prospecção, só que com uma qualidade maior? E a partir dessa qualidade nós tivermos advocates da nossa empresa, nós tivermos, de fato, pessoas que sejam embaixadores da marca, que falam bem da marca e você também consiga capitalizar em relação a quem está sendo o teu embaixador da marca. E por que não trazê-los para perto para fazer uma collab,
para fazer um vídeo em parceria de vocês num podcast, por exemplo, para que você possa ganhar um pouco mais de autoridade junto com ele, fazer um network effect de vocês terem os seus tanto os clientes na empresa do seu cliente quanto você conseguirem enxergar os dois como um ecossistema e aí sim fazer parte de uma comunidade empresarial, uma comunidade de vendas, uma comunidade do que for, do mercado X, do mercado Y, e a partir disso vocês fazerem uma associação, participarem de movimentos associativistas ou criarem o próprio movimento associativista, a própria comunidade de vocês, e a comunidade se retroalimentar a partir de valores específicos que os membros estabeleçam como princípios de convivência. Será que não vale a pena a gente fazer uma forma orgânica, fazermos de forma orgânica aos pouquinhos? Será que vale a pena a gente enfiar a goela abaixo o dinheiro em tráfego pago? Será que não vale mais a pena nós fazermos um blog com, de fato, que gere valor para as pessoas e a gente consiga mostrar todos os números da empresa para todos os colaboradores? Por que é tão difícil assim mostrar a conta bancária da empresa para o colaborador? Tu acha que o colaborador vai deixar de trabalhar? Ele tem contas para pagar. E uma coisa que acontece, porque eu já trabalhei numa empresa que todos os números eram mostrados, todos eles eram mostrados. Faturamento, quanto que a empresa está indo, quanto que entrou de caixa, quanto que deixou de entrar de caixa. Surpreendentemente não tinha-se tantas demissões. As pessoas sim trabalhavam muito, elas se esgotavam, mas era uma startup, as coisas precisavam acontecer. Então startup é isso, tem que tirar leite de pedra, não adianta. As pessoas têm que também serem compensadas com stock options. Não adianta nada você querer montar uma startup e falar, olha, eu vou ganhar todo o bolo. Até porque se você for investido, uma parte do bolo, uma grande parte do bolo vai para o investidor, não é para você. Você vai ser diluído nas próximas rodadas, na série A, na série B, na série C, série D, série E e assim sucessivamente, cada vez mais difícil terem outras séries por conta, enfim, das empresas ficarem num platô de crescimento e não conseguirem crescer ou de fato acabou, ela não quer mais crescer, ela quer ficar daquele tamanho ali. Tudo bem, é o que mais acontece. As empresas querem ficar do tamanho que são porque talvez não tenham estrutura, não tenham, a manutenção da cultura não se daria da melhor forma possível. Ou as lideranças são fracas, as pessoas não sabem liderar, elas lideram com base no medo, não são líderes, elas são chefes, elas não promovem as pessoas com base no mérito, até porque o mérito é algo extremamente subjetivo. Se você fosse parar para analisar apenas números e não um viés em relação a personalidade daquela pessoa, aí tudo bem. Mas não existe isso. O que tem é uma subjetividade entre as duas coisas. Entre a técnica e, além disso, a parte comportamental, a parte pessoal, a parte política. Porque quem mais sobe numa empresa, não necessariamente é a pessoa mais técnica, mas sim a pessoa que tem um bom relacionamento, uma pessoa política. Claro que o resultado impulsiona isso para ela ir para frente, mas não necessariamente alguém que seja extremamente técnico e pouco político vai conseguir ir para frente. Então, talvez o teu melhor vendedor não seja o melhor político. Mas se ele não está lá, sendo o melhor vendedor, sendo a estrela que deveria ser, compartilhando técnica e além disso, sendo o teu braço direito, até porque o vendedor técnico, o vendedor que entrega, ele não liga para a política, ele liga para o resultado, para o comissionamento dele, para o que ele vai gerar de valor para a empresa, para o que ele vai gerar de valor para ele. A empresa, uma cultura específica, uma cultura vencedora, uma cultura de alta performance, uma cultura de vendas de verdade, não é aquela cultura de política, de promoção à base do eu acho, mas sim com base em mérito, com base em métricas. E nesse aspecto a gente tem que integrar todas as métricas da empresa e trazer não apenas as lideranças para debatermos numa como se fosse numa pequena sala em que poucas pessoas participam, mas sim todas as pessoas participarem, desde o auxiliar, do estagiário, de todos conseguirem contribuir com a sua visão, porque a inovação e o resultado forte vem de diferentes contribuições, de diferentes pontos de vista. E as pessoas não deveriam ser retaliadas, terem represálias por conta de exporem os seus pontos de vista em relação àquilo que lhe diz respeito, porque elas trabalham numa empresa, elas trabalham para conquistar os seus sonhos, para que elas possam elevar-se para um próximo patamar financeiro, social, de saúde, enfim, da sua estima pessoal.
Então, nesse aspecto, as empresas no geral precisam melhorar muito, muito mesmo. Tirarem as camadas políticas e focarem na camada do que interessa, que é resultado, que é dinheiro vindo para a empresa e sendo distribuído para os colaboradores com forma de PLR, com forma de bônus, com forma de comissionamento agressivo. Por quê? Ninguém está aqui para ganhar R$ 2.500 por mês, R$ 2.000 por mês, tendo uma família para sustentar. As pessoas querem viajar, as pessoas querem ir para frente. Então, para você construir uma cultura de alta performance novamente, você precisa integrar as pessoas dentro do teu sonho, da tua visão e repassar para elas diariamente, todos os dias. Tem que ser feita uma daily e o time inteiro participar. Claro que talvez, a depender do tamanho da empresa, não seja possível, seja muito difícil. Mas quando uma empresa pequena tem que criar as bases muito sólidas para que ela possa crescer, uma cultura muito forte para que ela possa se propagar a partir de líderes. Líderes que tenham consciência do que a empresa representa e que todos possam falar a mesma coisa. Porque quando uma liderança de uma área fala uma coisa, outra liderança fala outra, existe uma coisa chamada ruído de comunicação. E a empresa sofre isso. Eu vivi na pele isso, uma empresa que em 3 meses tiveram 4 líderes diferentes. E, e quem está no operacional fica com medo, porque, poxa, tá tendo troca, o que está acontecendo? Será que o meu está na reta? Será que eu serei demitido também? E você fala, esquece isso, só foca no seu trabalho. Não necessariamente, porque a minha liderança foi despedida. E se ela foi despedida, será que o departamento não vai ser desmantelado? Será que as pessoas estão seguras com seus empregos? Logo, a performance ela diminui, porque elas estão preocupadas com o seu sustento, com a sua sobrevivência e não necessariamente com a empresa. Então você tem como líder, como diretor, como dono da empresa se posicionar e falar, olha pessoal, tá tudo certo, tá todo mundo super seguro aqui, não vai acontecer nada com ninguém. Isso que aconteceu foi por causa disso. Sermos transparentes, radicalmente transparentes. Porque quando a gente é transparente, nós somos verdadeiros e as pessoas elas conseguem entender isso. Claro que pode ser que exista uma coisa chamada rádio peão, as pessoas falarem, propagarem uma fofoca, mas aí é seu dever como líder identificar o fofoqueiro, falar para ele ao fofoqueiro, não faça mais esse tipo de ação, porque você está minando, está dinamitando a cultura da empresa, certo? Caso isso volte a ocorrer, teremos uma conversa mais séria, uma conversa mais uma conversa kimono aberto, uma conversa olho no olho na minha sala, para eu te explicar o porquê e daí sem dar o feedback duro. Aquele feedback tem que ser dado para a pessoa poder acordar e não fazer mais isso, e caso ela faça novamente, infelizmente, é cortá-la do quadro de colaboradores. E, enfim, quando você cortar do quadro, é explicar os motivos, ter tudo super bem detalhado, fazer um one-on-one, acompanhar esta pessoa, e seu papel como líder é acompanhá-la, é desenvolvê-la, e não deixá-la no marasmo da junioridade 1 ou 2, ou auxiliar 1, 2, auxiliar, já vi até auxiliar sênior. Então, uma cultura empresarial forte onde todos estão remando para o mesmo lugar. Pode ser que não tenham pessoas que não gostem dessa expressão, remar para o mesmo lugar, mas a empresa tem um objetivo. O objetivo no final do dia é lucro. Se a empresa não dá lucro, o seu está na reta, o do teu diretor está na reta, o do gerente está na reta, o de todos estão na reta. Então, vamos nos colocar com uma organização única em que todos sabem das coisas, em que todos podem falar, opinar e serem as pessoas que são de verdade, para que elas possam performar e aí sim todos ganharem com isso. O vídeo de hoje foi mais uma reflexão a respeito das questões em relação à integralidade da empresa e não da departamentalização da empresa, porque no final do dia todos dependem de uma coisa só, de vendas, de receita entrando. Se não tiver receita, nada vai para frente. Muito obrigado, até breve e obrigado por ter assistido esse vídeo.